pessoas à semelhança deste pródigo, que Cristo Jesus, Ele manifestou a sua graça. Graça que, segundo o que os irmãos têm refletido aqui, nesses dias, ela é de graça. Mas é de graça para você e para mim. Ela não é de graça quando foi idealizada pelo Senhor, o nosso Deus. O Senhor Deus, Ele, em expressão de profundo amor, Ele quis demonstrar este amor através de uma atitude. Todos nós temos plena convicção de que nós fomos criados para vivermos eternamente e vivermos eternamente felizes. Mas como nós desobedecemos a Deus, nós colhemos como consequência o afastamento de Deus. Nós então passamos a experimentar a morte como consequência pelo nosso pecado. E Deus então, numa atitude profunda de amor grandioso, amor que não pode ser mensurado, Ele então expressa este amor, enviando o seu único Filho para que se tornasse instrumento de salvação para você e para mim. A graça de Deus então, ela é demonstrada, ela é revelada para você e para mim um preço altíssimo. Eu estava olhando um vídeo no Facebook esta semana, um vídeo que mostrava Satanás, ele dizendo que ele tinha usufruído, agora ele estava usufruindo de todos as benécias da terra, inclusive levando as pessoas a se degladiarem, a se matarem, a viverem desunidas umas com as outras, a construírem armas para acabar com a própria vida. Então, e aí Jesus Cristo chega para ele e pergunta, depois que ele então provoca toda a desordem no mundo e na vida das pessoas, o vídeo vai mostrar Jesus Cristo então perguntando, depois que ele vê as pessoas se matando, ele vai perguntar, quanto você quer por elas? Quanto você quer por esta vida, por aquela outra vida, por aquela outra? Ora, mas eles estão te desobedecendo. Não vale a pena pagar nenhum preço por eles. Mas Jesus insistiu e perguntou, quanto você quer por elas? E Satanás então vai dizer, o preço que eu quero é muito alto. Eu quero todo o seu sangue, toda a sua vida. O preço que Deus pagou para que você e eu pudéssemos desfrutar dessa graça, que é de graça, foi o preço do sangue vertido de Cristo Jesus. E esse preço não pode ser pago absolutamente por nenhum bem que nós tenhamos aqui nesta terra. A graça que é de graça porque não nos leva a pagar nada, mas custou um alto preço, o preço do sangue de Cristo Jesus. A Bíblia descreve esta graça de diversas maneiras, e conforme o texto que vocês escolheram como divisa para estes momentos de reflexão, diz que você e eu temos e devemos ser despenseiros da multiforme graça de Deus. Essa graça que vai estar sendo revelada por Deus a você e a mim, e ela se manifesta de diversas formas, com o propósito de assistir a sua vida, de assistir a minha vida, de modificar a sua vida, de modificar a minha vida, de transformar a nossa história, para que nós então experimentemos todas as benécias que esse Deus preparou para nós. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, conforme o livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, está descrevendo para nós, está dizendo para nós.
A graça de Deus, ela tem se manifestado, e essa multiforme, porque de fato ela assume aí diversas formas, ela é descrita na Bíblia de muitas maneiras. O livro de Atos, no capítulo 4, versículo 33, vai dizer, por exemplo, Atos 4:33, ele vai dizer assim: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. A graça de Deus se manifesta de forma abundante, e essa abundância, ela é tão grande que ela é capaz de atingir a sua vida, a minha vida, a do outro e do mundo inteiro, porque a graça de Deus, ela é grandiosa, ela é extensa, ela nos alcança ainda que não mereçamos nada. Aliás, nós merecemos sim a morte e o inferno, porque nós desobedecemos a Deus, porque nós pecamos. Mas essa graça de Deus, ela é tão grande que nos alcança a todos com o propósito de transformar a nossa vida, para que nós então tenhamos uma vida muito melhor. Essa graça grandiosa, ela também se mostra soberana, porque o Senhor, Ele é Rei, e Ele quer reinar em nossas vidas. Romanos capítulo 5, versículo 21, nós lemos assim, Romanos 5, 21, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. O pecado, ele reinou em nosso coração, e ele reina ainda no coração daqueles que não reconheceram esta graça, que não reconheceram o favor de Deus, favor que nenhum de nós merece. Aqueles que não reconheceram esta graça ainda permanecem fora do projeto, do ideal de Deus. Mas nós, que fomos então alcançados por esta graça, agora devemos permitir que esta graça, ela reine em nosso coração, ela reine em nossas vidas, com o propósito de modificar a nossa história. O pecado superabundou, mas agora esta graça vai estar sendo revelada para nós, porque vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus, ela é tão grande, ela é tão infinita, que ela é capaz de abundar em nós muito mais do que os nossos próprios pecados, porque a graça de Deus, conforme descrição do seu amor, cobre multidão de pecados, conforme a Bíblia vai estar nos dizendo. Então a graça de Deus, ela é soberana, porque esse Rei, Ele quer reinar através da sua graça em nossas vidas. Essa graça, ela é rica em poder, ela é rica em ação em nossa direção, porque o propósito de Deus é exatamente transformar a nossa vida. Efésios capítulo 1, versículo 7, nós lemos assim. Efésios 1, 7, nós lemos assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. A graça de Deus, ela é rica, ela é maravilhosa, ela é o bem maior. A Bíblia descreve o reino de Deus como sendo extremamente precioso. É como aquela pérola de grande valor, que esforça-se, vende tudo quanto tem para adquirir aquela pérola. O reino de Deus, a sua graça, que é rica, é abundantemente rica, ela quer mostrar esta riqueza em nossas vidas, e ela vai estar sendo distribuída a nós, mesmo que não mereçamos, porque de fato a graça é favor que ninguém merece. A graça de Deus vai estar ricamente alcançando as nossas vidas. Capítulo 2, versículo 8 de Efésios diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça de Deus tem nos alcançado, a graça de Deus tem produzido em nós coisas maravilhosas. Essa graça que está mostrando realmente as muitas formas
que Deus ele tem de se relacionar conosco e de mostrar o seu favor e de vir em nossa direção e de assistir-nos em meio às nossas necessidades, porque esta graça, ela é multiforme, ela tem muitas formas e ela é suficiente em nós para realizar em nós tudo aquilo que nós necessitamos recebermos da parte do Senhor, o nosso Deus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, nós vemos assim, 2 Coríntios 12, 9, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A graça de Deus é suficientemente grande para superabundar em nós e exercitar em nós e agir em nós, de forma a que nós tenhamos tudo o que necessitamos para uma vida boa, para uma vida que agrade a Deus, para uma vida que exalte o Senhor e para que nós sejamos felizes, realizados, para que de fato este Deus, ele seja glorificado através das nossas vidas. A abundante graça de Deus, ela é suficiente, conforme a Bíblia vai descrever lá no livro dos Salmos, capítulo 23, diz que Deus, ele é suficiente para nós em toda e qualquer circunstância. Segundo o salmista, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não sentiremos falta de nada, porque este Deus, ele é capaz de fazer abundar em nós suficientemente tudo o que nós necessitamos para sermos bem alimentados, para sermos bem conduzidos, para recebermos dele todas as benécias necessárias para a nossa vivência. É preciso que nós percebamos essa graça, ela é abundante, ela é gloriosa, ela não se atém à nossa limitação, ao nosso próprio estado de pecadores. Porque o amor de Deus, segundo o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, vai dizer que ele nos amou mesmo estando nós em pecado. Mesmo estando mortos em nossos delitos e pecados, ele demonstrou graça, amor, favor que nenhum de nós merece, porque esta graça, ela se manifesta de forma gloriosa e maravilhosa em cada um de nós. A graça de Deus se manifestou, e essa graça, ela efetua uma salvação maravilhosa, e ela quer efetuar esta salvação perdoando o seu pecado e o meu pecado. E diga-se de passagem, nós somos miseráveis pecadores. O apóstolo Paulo se considera como o maior de todos eles. Miserável homem que sou, já concebia o apóstolo Paulo. Da mesma forma, todos nós somos miseráveis pecadores, afastados da glória de Deus, dignos de morte e de afastamento deste Deus. Mas a graça de Deus, ela está sendo manifestada todos os dias para transformar, para perdoar os nossos pecados, para modificar a nossa história. A graça de Deus provê salvação. Mas salvação de quê? Salvação da condenação do pecado. Salvação de uma vida de afastamento de Deus. Essa graça de Deus que quer realmente tornar-nos pessoas diferentes, pessoas novas, novas criaturas, para a glória desse Deus, e para que nós de fato sejamos verdadeiramente felizes. Mas essa graça que salva, essa graça que nos tira de uma realidade de morte, essa graça que faz com que a morte agora não reine mais em nós, que o pecado não tenha mais poder de condenação em nós, porque Ele levou sobre Ele o nosso pecado, o que nos condenava, Ele levou sobre Ele. Pela manifestação dessa graça maravilhosa, Ele vai estar presente em nós, nos consolando em meio às nossas muitas tristezas e dificuldades. O pastor Jeroão testemunhou aqui no início do culto que esta semana, esta igreja, através dos seus membros, perderam entes queridos. E em meio a esses momentos de dor, de tristeza, esse Deus se manifesta
gracioso, com o propósito de consolar a nossa mente e coração, com o propósito de consolar a nossa alma, com o propósito de consolar as nossas vidas. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16, nós lemos assim. Segundo Tessalonicenses 2,16, nós lemos assim: E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Esse Deus que Ele é propiciação pelos nossos pecados, esse Deus que está presente em nós todos os dias, esse Deus que diz que não estaremos sozinhos em momento algum, esse Deus que quando voltou à sua glória eterna, Ele disse: olha, não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai que envie um outro Consolador para que fique com vocês para sempre. Esse Deus maravilhoso que em manifestação de graça vai dizer: olha, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Esse Deus que vai estar presente em nossas vidas, nos consolando em nossos altos e baixos. Esse Deus que vai estar conosco, agindo poderosamente em nós, para manifestar o consolo, para manifestar tudo o que necessitamos para vivermos bem, mesmo quando as situações nos abatem e elas então nos tornam muito frágeis. Ele se apresenta como sendo o consolo. Essa eterna consolação vai estar conosco, vai estar produzindo esperança de que dias melhores virão. Segundo o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo em seguida, vem logo ao amanhecer. Esse momento de perda, esta separação, ela é dolorosa, ela machuca, ela faz com que o nosso coração fique extremamente dolorido. E é exatamente nesses momentos que esta graça maravilhosa, ela atinge a nossa alma, ela fala profundamente ao nosso coração. Ela diz: olha, eu estou com você. Quando tudo estiver aparentemente muito difícil, eu tomo você em meus braços, eu conduzo você para que você não tropece com o pé em uma pedra. Foi dito em relação a Jesus, através do salmista. Mas esse Deus, Ele efetua essas mesmas coisas em nós. Ele nos toma em suas mãos, Ele nos acolhe, Ele nos protege, Ele nos coloca como uma ave faz com seus pintinhos debaixo das asas. O Senhor faz assim conosco. Ele nos acolhe, Ele nos protege, Ele nos consola em meio às nossas muitas dificuldades. Sintam-se consolados pelo Espírito de Deus, que está conosco e permanecerá conosco para sempre, conforme Jesus Cristo prometeu não nos deixar sozinhos, nos selar com o Espírito Santo da promessa. Nós temos esperança que em meio às nossas crises, em meio às nossas dificuldades, Ele vai estar conosco sempre, produzindo tudo o que nós necessitamos para vivermos bem, para a glória do Seu nome. Mas essa graça também, ela vai nos ensinar a renunciar aos nossos próprios desejos, a renunciar ao nosso próprio eu, para vivermos em novidade de vida. Tito capítulo 2, versículo 12, nós lemos assim, Tito 2,12: ensinando-nos dessa graça, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. O versículo 11 e o versículo 12 diz: ensinando-nos que, renunciando à impiedade, à concupiscências e às concupiscências mundanas, vivamos nele, ou neste presente século, sóbria e justa e piamente. Esta graça que Deus manifesta, Ele manifesta para que haja em nós disposição de abrir mão do nosso próprio eu, para que Ele então viva em nós.
Agora, nós vamos viver pela ação dessa graça em nossa vida, pela ação desse favor de Deus em nossa vida. Nós devemos viver de forma a renunciar à impiedade, a renunciar a tudo aquilo que nos afaste do projeto que Deus idealizou para nós. Isso quer dizer que esta graça nos conduz a vivermos uma vida de santidade. Esta graça nos conduz a vivermos uma vida santa. Esta graça nos conduz a viver uma vida sóbria, a viver uma vida justa, a viver uma vida piamente, mesmo diante do mundo tão corrompido, onde nós podemos fazer escolhas. Nós devemos escolher pela verdade que Deus quer que nós vivamos em nossas vidas. Não é uma tarefa fácil. Escolhermos a verdade, escolhermos o que é certo, viver de forma sóbria neste mundo, não é uma tarefa fácil, porque constantemente nós somos seduzidos pela impiedade do mundo. E nós devemos então, pela atuação da graça de Deus em nós, dizer não à impiedade, para vivermos uma vida como justos, justificados de fato, pela graça de Cristo Jesus. Portanto, nós devemos viver uma vida que agrade a esse Deus, valorizando esta graça que temos alcançado. A paz para a qual nós fomos chamados, então, deve nos levar a nutrir em nós a disposição de uma convivência com o outro. Nós temos até um cântico bem antigo, que nós cantamos a partir de Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. No meu tempo, lá atrás, a gente cantava assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz para mim, paz para você, irmão. Paz para mim, para você. Paz para mim, paz para você, irmão. Paz para mim, para você. Observe, sem a atuação desta graça, não há possibilidade, ainda que queiramos, viver bem com o nosso semelhante. Porque o natural nosso é nos degladiarmos. O natural nosso é nos matarmos. Como aqueles que não permitiram que essa graça ainda tocasse as suas vidas, vivem assim, vivem se destruindo. E nós então, por atuação desta graça, devemos viver em comunhão uns com os outros. Sem esta paz, sem essa comunhão entre nós, não há possibilidade do céu em nossas vidas. Nós devemos estar conscientes disso. Sem a qual ninguém verá o Senhor, sem a qual não há possibilidade de habitarmos o céu. Portanto, esta graça estará nos habilitando a uma convivência saudável, mesmo que não seja fácil, porque ela vai estar superabundante em nós. E aí, essa graça vai nos levar a viver os valores que o apóstolo Paulo, ensinando aos crentes em Corinto, no capítulo 13 da sua primeira carta, ele vai dizer, vai descrever aquela, de forma muito poética, a suprema excelência do amor. Amor que não busca os seus próprios interesses. Amor que não fica alegre quando alguém vai mal em alguma coisa, mas fica muito feliz quando alguém é promovido. Amor que é capaz de sofrer para ver o outro realizado. Amor que é capaz de não enxergar os seus próprios benefícios, mas de enxergar os benefícios do semelhante. Essa graça que tem nos alcançado deve nos levar a essa vivência deste amor verdadeiro. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Um amor que jamais acaba, porque é eterno, porque procede de um Deus que é eterno. É preciso que nós estejamos conscientes desta graça, nos habilita a vivermos uma vida de amor uns para com os outros. Mas essa graça também nos habilita para o serviço que nós devemos ao Senhor, o nosso Deus. Quando nós observamos o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele vai dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém fique gloriando a si mesmo. Ninguém paga nada por ela é totalmente gratuita, mas ela nos chama a uma responsabilidade.
Sabe qual a responsabilidade desta graça nos chama? A produzir boas obras. Não adianta recebermos esta graça, engavetarmos esta graça, colocarmos esta graça em nossa mente e coração e não partilharmos esta graça com outras pessoas. O Espírito de Deus, então, ele nos habilita a servir-nos uns aos outros. E aí, então, ele vai distribuir, pelo uso da sua graça, habilidades especiais para cada um de nós. A Bíblia descreve a igreja como um corpo, onde cada membro tem sua função. E então, um colaborando com o outro, cooperando com o outro, o corpo vai ficar saudável, forte e vai produzir muito, vai crescer e vai produzir muito para a glória desse Deus. Essa graça de Deus, então, nos habilita com dons espirituais para o exercício de um serviço que nós devemos a esse Deus. Somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, para ações em benefício das pessoas que vivem ao nosso redor. Não adianta termos esta salvação, esta graça, sem que ela nos impulsione a enxergar a necessidade dos outros e irmos em direção a essas necessidades. É preciso que estejamos incomodados por esta graça de Deus que tem nos alcançado. Essa graça nos dá condição de repartirmos. De graça recebeste, de graça dai. Não é assim que diz Mateus capítulo 10, versículo 8? E aí ele vai estar mostrando lá milagres que eram realizados, prodígios, feitos miraculosos que eram realizados pelos apóstolos, pelos discípulos que estavam sendo chamados por Jesus. Mas Jesus vai orientá-los: olha, vocês receberam de graça, distribuam, de graça recebeste, de graça dai, transmitam, partilhem, compartilhem com outras pessoas tudo que vocês estão recebendo. E diga-se de passagem, não recebemos pouco, recebemos muito, porque o Senhor, ele é rico, abundantemente rico em graça e misericórdia. Sabe qual é o resultado? Qual será o resultado dos feitos dessa graça em nossas vidas? O resultado final será o céu. O céu será o resultado da atuação dessa graça maravilhosa em sua, em minha vida. E nós então estaremos recebendo como herança o céu. O céu que vai ser a atuação de Jesus de forma tão intensa em nós, onde quer que estejamos. Ele vai estar produzindo habilidades em nós, para que nós o glorifiquemos, para que nós sirvamos uns aos outros, para que nós exercitemos esse amor verdadeiro e partilhemos este amor maravilhoso de graça, porque de graça nós fomos alcançados. A graça é de graça para você e para mim, mas custou a vida de Jesus, o sangue de Jesus. Valorize essa graça, viva de forma santa a sua vida, e essa graça, ela vai estar sempre abundante em sua vida e habilitando você a servir ao Senhor em espírito e em verdade. Eu vou encerrar em palavra cantando uma música. Eu gostaria que você refletisse sobre a letra desta música, e se alguma pessoa das que estão conosco quiser entregar a sua vida a Jesus Cristo, enquanto eu canto, eu gostaria que você manifestasse esse desejo. Se você puder deixar o seu lugar e vir aqui à frente, venha para dispor, para experimentar esta graça maravilhosa que Cristo Jesus também quer operar em sua vida.